Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns a partir do capítulo 5, item 99, questão 16. Então, são algumas questões que foram propostas a um espírito que realiza fenômenos de efeito físico. Então, tem o próprio espírito e o Erasto corrigindo quando ele nos fala coisas que não estão dentro do seu nível de conhecimento. Vamos lá? 16. Há efeitos que se consideram como sendo fenômenos naturais e que são devidos à ação de certos espíritos? Vossos dias estão repletos desses fatos que não compreendeis, porque não os haveis sonhado, e que pouco de reflexão vos faria ver claramente. O Espírito Erastus. Não atribuais aos espíritos o que é obra da humanidade, mas crede na sua influência oculta, constante, que faz nascer ao vosso derredor mil circunstâncias, mil incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, de vossa existência. Então, muita coisa acontece pelo espírito. Então, nós estamos indo pela rua e temos a intuição de parar ou de atravessar a rua. Ali na frente acontece alguma coisa. Foi o acaso? Não. Um espírito nos intuiu para que realizássemos essa ação, para evitar um mal maior. Muitas vezes nós temos a intuição de que algo vai acontecer e às vezes nós teimamos e aí acontece. Mais tarde a gente vai lembrar, puxa, não devia ter feito. Então são essas pequenas coisas que influenciam diretamente na nossa existência e que faz parte da influência dos espíritos. 17. Entre os objetos transportados aos que podem ser fabricados pelos espíritos, quer dizer, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos podem impor ao fluido ou ao elemento universal? Não por mim, porque não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazê-lo. Então, é claro que um espírito elevado tem condições de transmutar a matéria. Nós vimos muitos exemplos com Jesus, né? A transformação de água em vinho, a cura física, né? Limpeza da lepra, enfim. São muitas as ações pela vontade do espírito sobre o fluido cósmico universal. Né? Mas nem todos têm essa permissão. Por quê? Porque os espíritos inferiores, ainda governados pelas paixões, eles se utilizariam desse conhecimento, dessa ação, em benefício próprio, em prejuízo de alguém. Então não é permitido. Conforme nós formos evoluindo, mais claras serão as relações com a nossa natureza e a natureza universal, que é do mundo espiritual, faz parte da natureza, né? Conforme nós vamos adquirindo a evolução moral para usar bem esse conhecimento, ele nos será concedido. 18. Como introduzistes esses objetos outro dia, pois o quarto estava fechado? Vi-los entrarem comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Quanto a vos dizer mais, isso não é explicável. Como foi dito, o espírito se utiliza do fluido animalizado do médium e do seu próprio fluido. Então, ele envolvendo o objeto no seu próprio fluido, ele consegue atravessar portas, paredes, né? E aí, tirando o seu fluido, o objeto fica onde foi colocado, mas sempre pela força do pensamento. 19. Como fizestes para tornar visíveis esses objetos que estavam invisíveis um instante antes? Retirei a matéria que os envolvia. Nota de Erasto. Não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tomado metade do espírito do médium, metade do espírito que opera. Foi como foi dito na questão anterior. 20. A Erasto. Um objeto pode ser transportado num lugar perfeitamente fechado. Em uma palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que possa penetrar a matéria?
Esta questão é complexa. Para os objetos transportados, o espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Tornando invisível esse objeto, pode transportá-lo quando quiser, e não apartar-se dele senão no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Ocorre de outra forma para aqueles que nós compomos, como não induzimos senão os elementos da matéria, e como esses elementos são essencialmente penetráveis. E como penetrados nós mesmos, e atravessamos os corpos mais condensados com tanta facilidade como os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que seja, mas é somente neste caso. Então, aqui ele encerra, né, as questões para o Erasto e para o espírito comunicante, e encerra essa parte das manifestações físicas. Então, nós concluímos o quê? Que os espíritos de efeito físico são espíritos mais materializados, inferiores, muitas vezes com uma elevação moral baixa. Eles servem de instrumentos para espíritos superiores. No caso das mesas girantes, eram uma falange de espíritos que estavam próximos para chamar a atenção da população em relação ao mundo espiritual. Então, espíritos superiores se utilizavam de espíritos inferiores, mais animalizados, que possuíam esse fluido mais denso, para promover as mesas girantes, as mesas que se elevavam, e as pancadas, né, que foi a forma de comunicação. Então, o processo do fenômeno material, ele praticamente não existe mais. Por quê? As pessoas acreditam na doutrina, começaram a estudá-la, eles sabem da existência do fenômeno, creem que existe esse fenômeno, mas não é preciso mais a comprovação, porque aquele que crê sem ver tem uma fé maior, disse Jesus. Então é aquilo, os fenômenos físicos eles estão cada vez menos no movimento espírita. Os mais característicos, e isso nós temos aí até um médium que visita muitas casas periodicamente, né? Que é o efeito físico da pintura, né? A pintura mediúnica. Então, o médium, ele consegue pintar um quadro de Van Gogh e outros autores nobres, né? Que são reconhecidos pela sociedade, através da mediunidade. Isso também é um efeito físico. É um médium que se consegue transpor, né, a habilidade do espírito para a tela. Então, esses são os, recentemente, que eu tenho notícia, são os que têm acontecido. Mas a maioria daqueles fenômenos de levantar as mesas, de girá-las, ou do transporte de objetos, né, de fora para dentro da casa, isso tudo tem ficado para trás, né? Praticamente não se tem notícia de que esses fenômenos continuam ocorrendo. São possíveis? São, mas não tem mais a necessidade, porque eles servem para despertar a curiosidade das pessoas. Muito bem, capítulo 6, finalmente, né? Manifestações visuais. Perguntas sobre as aparições. Ensaio teórico sobre as aparições, espíritos glóbulos, teoria da alucinação. Então, item 100, vamos começar? De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem contradita, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis. Ver-se-á pela explicação deste fenômeno que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Damos primeiro as respostas que a este respeito foram dadas pelos espíritos. 1. Os espíritos podem se tornar visíveis? Sim, sobretudo durante o sono. Entretanto, certas pessoas os veem durante a vigília, mas é mais raro.
Então, é possível que o espírito se torne visível sem se materializar? Sim. E ele fala do sonho, né? Quando o espírito do médium ou da pessoa está em desdobramento, aí esse encontro é facilitado, porque ambos estão no mesmo plano, no plano espiritual. Aí eles conseguem se ver. Mas existe a materialização também, mas é possível. Um caso que todo mundo conhece é quando Maria Madalena está à frente do sepulcro e ela se encontra com Jesus. Olhando para ele, ela tem a tendência de abraçá-lo e ele diz: espere, eu ainda não fui ao Pai. Por quê? Ela o estava vendo, mas ele não estava materializado. Ele só vai se materializar no encontro com os outros apóstolos, né? Quando todos estão reunidos. Aí ele se materializa para que Tomé o toque. Mas é preciso que haja o ectoplasma daqueles apóstolos que eram médios também. Né? Então, através deles, Jesus conseguiu se manifestar. Nota. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desliga dos laços materiais. Ele está mais livre e pode, mais facilmente, ver os outros espíritos com os quais entra em comunicação. O sonho não é senão a lembrança desse estado. Quando não se lembra de nada, disse que não sonhou, mas a alma não deixou de ver e gozar de sua liberdade. Nos ocupamos aqui mais especialmente das aparições no estado de vigília. Então, ele quer saber as evidências, né, quando o espírito pode ser visto. Questão número 2. Os espíritos que se manifestam à visão pertencem mais a uma classe do que a outra? Não. Podem pertencer a todas as classes, as mais elevadas como as mais inferiores. Então aqui tem uma ressalva. Né? Em desdobramento, nós estamos fora do corpo, então no plano espiritual. Nós só vamos conseguir enxergar aqueles espíritos que estão no mesmo nível evolutivo que nós, ou na vibração, ou abaixo dela. Acima, não. Para que nós vejamos um espírito superior, é preciso que ele permita isso. Então, ele vai modificar sua aparência no perispírito para que se faça visível. Esses casos nós temos descrições nos livros de André Luiz, né? Nosso Lar, Missionários da Luz, Os Mensageiros, em que os mentores vão a regiões umbralinas em busca de alguém que eles querem ajudar, que está precisando de socorro. Mas os espíritos que estão ao redor deles não conseguem vê-los, só vão vê-los se eles assim o permitirem. Então, os espíritos mais elevados podem se tornar visíveis. E nós só vamos enxergar aqueles que estão no nosso grau evolutivo. 3. É dado a todos os espíritos manifestarem-se visivelmente? Todos o podem, mas não têm sempre a permissão nem a vontade. Então, é possível, sim, se tornar visível? É possível. Mas alguns não sabem disso. Tem descrição de espíritos que não conseguem atravessar a parede, porque ele não acredita que consegue atravessar a parede. Então, ele não vai atravessar, mas ele pode. Só que não sabe como ainda. Isso acontece também no caso da aparição. 4. Qual é o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? Isso depende. Segundo sua natureza, ele pode ser bom ou mau. Então, muitas vezes, o obsessor se mostra obsidiado para impor nele medo e gerar afinidade. Outros espíritos superiores, espíritos protetores, se mostram iluminados para trazer esperança, conforto, motivação. Então, depende da intenção do espírito, ele vai se apresentar de uma ou de outra forma. 5. Como essa permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? É, então, para experimentar aqueles aos quais aparecem. A intenção do espírito pode ser má, porém, o resultado pode ser bom. Eu estava me referindo aos obsessores, né? Então, eles vêm para embutir o medo. No livro Missionários da Luz, nós temos o processo de Segismundo. Ele era obsessor de um casal. Ele se apresentava todo de preto, numa imagem aterrorizante, principalmente para a esposa, né? Quando Alexandre, que é o mentor de André Luiz, vem e se reúne com eles em desdobramento, essa aparência ela vai se transformando, porque o objetivo é que eles
se reconciliem. Então, pela influência do mentor, o casal deixa de ter medo de Segismundo. E aí permite que haja essa reconciliação, que era o objetivo. Então, depende, como foi dito aqui. Qual pode ser o objetivo dos espíritos que têm uma intenção má em se fazendo ver? Amedrontar e, frequentemente, vingar-se. Foi o que eu disse. Qual é o objetivo dos espíritos que vêm com uma boa intenção? Consolar as pessoas que os lamentam, provar que existe e que estão perto de vós, dar conselhos e, algumas vezes, reclamar assistência para eles mesmos. Então, um espírito que tem muita afinidade com os que aqui ficaram, e ele precisa de uma prece, ele está se sentindo mal, precisa da demonstração de carinho daqueles que aqui ficaram, ele se apresenta para ser visto e aí pede a prece. Né? É um exemplo. 7. Que inconvenientes haveriam se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Estando o homem constantemente rodeado de espíritos, sua visão incessante o perturbaria, o torturaria em suas ações e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto que, crendo-se só, age mais livremente. Quanto aos incrédulos, eles têm bastante meios para se convencerem, se quiserem deles se aproveitar, e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabeis que existem pessoas que viram e que não creem mais por isso, uma vez que dizem serem ilusões. Não vos inquieteis por estas pessoas, Deus se encarrega delas. Haveria tanto inconveniente em se ver constantemente em presença dos espíritos, como ver o ar que nos rodeia, ou as miríades de animais microscópicos que pululam ao redor de nós e sobre nós. De onde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que sabe melhor do que nós o que nos convém. Muito bem, eu estou exagerando, né? Passei de novo do tempo. Né? A proposta é de 10 a 15 minutos, né? As duas últimas a gente passou, foi a 17. Mas o assunto é interessante e a gente vai se envolvendo. Então é isso. Se fosse permitido a nós vermos todo o mundo espiritual, nós teríamos muita dificuldade de convivência. Não teríamos privacidade em tempo algum. Como nós não podemos vê-los, nós nos consideramos em privacidade e aí temos o livre-arbítrio para agir. Então não vamos represar nossos sentimentos e intenções, porque queremos e vamos fazer. Se estivéssemos na presença de outras pessoas, talvez não faríamos. E isso é uma reflexão que pode ser feita, o porquê não podemos ver todos os espíritos que estão ao nosso redor. Muito bem, vamos terminando por aqui. Na semana que vem, continuamos na questão número 8 do item 100. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo na compreensão dessa natureza invisível à qual pertencemos e que nos influencia a cada instante da nossa jornada evolutiva. Confiantes no vosso amor, na vossa misericórdia, que nos fortaleçamos para que essa jornada se realize e a cada passo nos aproximemos de vós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.